Isto, Colossenses capítulo de número 3, versículo 18. Antes de eu fazer a leitura, rapidamente, eu quero resumir um pouquinho daquilo que a gente falou na quarta-feira passada, que inclusive está gravado, está lá no YouTube, caso você tenha perdido, né? Durante a semana a gente grava só o áudio, né? Aos domingos gravamos também o vídeo, né? Mas durante a semana apenas o áudio está lá. Caso você não tenha vindo quarta-feira passada, seria muito bacana você ouvir, né? Não dá nem para chamar de assistir, né? Você ouvir então esse culto. Mas eu falava aqui a respeito daquilo que eu chamava de mandamentos familiares recíprocos. Então a Bíblia ela traz muitos mandamentos familiares, mandamentos para a família, o indivíduo ali, né, como família. E eu estou chamando esses, além de mandamentos familiares, mais recíprocos, porque Deus faz um mandamento, e a gente viu na semana passada, dos filhos com relação aos pais, mas faz também dos pais com relação aos filhos, né? Então um tem que agir de determinada forma para com o outro e vice-versa. E ficamos então de ver hoje a respeito, né, desse mesmo foco, mas com relação então ao marido e à esposa. E a gente vai estar estudando um pouquinho disso aqui hoje. Aí, bom, só até aqui tá bom. Eu ia resumir mais ainda, mas a gente fala no decorrer aqui da mensagem. Colossenses capítulo 3, versículo de número 18. Todos acharam? Diz assim a Bíblia, ó: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de perguntar: o que é algo que convém? É algo que é bom, não é isso? É algo que vai me trazer uma certa vantagem, uma certa conveniência, né? Então a Bíblia está dizendo que a esposa se sujeitar ao marido, isso é algo que convém, não está dizendo que convém ao marido, né? Isso é algo que convém à esposa, né? E talvez assim algumas mais assim inclinadas para um feminismo, né? Talvez não gostem muito aqui da mensagem de hoje, mas a resposta para o machismo não é o feminismo, tá? E a resposta para o feminismo também não é o machismo. As duas coisas são absurdas do ponto de vista bíblico e que não tem coerência nenhuma. Agora, se eu coloco o machismo, ou se eu coloco o feminismo, ou se eu coloco qualquer outra ideologia, qualquer outro pensamento, qualquer outro acima do Evangelho, eu tenho falado isso, já não é de hoje, eu preciso rever o meu Evangelho, né? Eu preciso rever se eu realmente sou um cristão ou não, né? Então a gente, como cristão, a gente crê na Bíblia. Você crê na Bíblia? Né? A gente crê na Bíblia. A Bíblia é o nosso único livro, então, não só de regras, mas de como vivemos a vida, né? Então a Bíblia fala aqui que as esposas, cada uma, deve se sujeitar ao seu próprio marido. Isso não fui eu que inventei, isso não foi sequer o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui, né? Até porque a gente às vezes vê algumas pessoas dizendo assim: mas o apóstolo Paulo era machista, você não viu o que ele escreveu lá em Coríntios, que a mulher não podia nem falar na igreja, não podia exercer autoridade, não, ele era alguém machista. Engraçado que não é só ele que ensinou isso, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui na mensagem. Então esqueça esse tipo de argumentação, esse tipo de coisa, porque não tem, né, sequer nexo. Mas uma coisa que a gente precisa entender em primeiro lugar, aquilo que eu já chamei a atenção, que isso é algo que convém, que isso é algo que é bom, que isso é algo que é uma proteção para a mulher. Como nós vamos ver até daqui a pouco, meu irmão, a mulher se sujeitar ao seu marido é como se fosse um treinamento para ela se sujeitar a Deus.
Se a mulher consegue se sujeitar ao marido, ela não vai conseguir se sujeitar a Deus com muito mais facilidade? Mas a mulher que não se sujeita ao marido, penso que ela vai ter uma grande dificuldade para se sujeitar a Deus. Porque o problema, possivelmente ou provavelmente, não seja o marido. Possivelmente, provavelmente seja que a pessoa tem uma dificuldade com relação à autoridade. E a gente vai abordar isso daqui a pouquinho, mais à frente aqui. Então você perceba que a forma que Deus instituiu e criou a família, todo relacionamento familiar, ele remete ao nosso relacionamento com Deus. E isso vai ficar claro aqui na Bíblia. Na semana passada eu já falava sobre isso com relação aos filhos. E eu dizia, os filhos que olham para os pais e honram os pais, dizem assim, não, pera lá, foi meu pai e minha mãe que me gerou. E eu devo honra a eles. Eu vou obedecê-los, porque a gente viu na semana passada que a Bíblia diz que isso é justo e agradável a Deus. Então um filho que obedece os pais, ele não vai obedecer a Deus? Você está entendendo? Então é um treinamento que ele recebe, e aí se torna muito mais fácil de obedecer a Deus. Mas aquela pessoa, não vou nem chamar de criança, mas aquela pessoa, seja criança, seja jovem, seja um adulto, que tem dificuldade para obedecer os pais, será que ele não terá a mesma dificuldade para obedecer então também a Deus? Então você perceba que quando o diabo tenta destruir a família, não é simplesmente porque ele não gosta da família, ele realmente não gosta. Mas é porque quando as famílias são disfuncionais, isso vai atrapalhar em muito a maneira da pessoa se relacionar com a sociedade e a maneira da pessoa se relacionar com Deus. Então, quando o diabo consegue bagunçar a família, ele consegue bagunçar a sociedade, ele consegue também dificultar o relacionamento das pessoas com Deus. E é isso que a Bíblia está apontando a nós. E aí alguém poderia questionar assim, mas pastor, como eu me sujeitar ao meu marido pode ser algo que me convém? Aí a gente vai se deparar com um texto aqui que está em 1 de Pedro. Hoje a gente vai ficar nesses 3 livros, tá? Colossenses, 1 de Pedro e Efésios. De tal forma, se você conseguir deixar marcado, vai facilitar a tua vida aí. Se não, não tem problema. Mas primeira epístola do apóstolo Pedro está lá para o finalzinho da Bíblia, depois de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Olha o que a Bíblia declara aqui. Diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam o quê? Sujeitas, cada uma a seu próprio marido. Você perceba que a mesma expressão que Paulo usa, Pedro também usa. Quando Paulo escreve a igreja de Colosso, aos Colossenses, ele dá essa ordem. Quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele dá essa mesma ordem, nós já vamos ver daqui a pouco. Quando um outro apóstolo, Pedro, vai fazer uma carta aberta à igreja, a todas as igrejas, qual é a ordem? A mesma, usando inclusive a mesma palavra: estejam sujeitas aos vossos maridos. Amém, igreja? Então não era para uma época específica, para uma igreja específica, não. Esse é o mandamento de Deus para a igreja de Cristo. Se o mundo não quer viver isso, isso é problema do mundo. Amém? Mas nós precisamos viver a palavra de Deus e não podemos de forma alguma aceitar que o mundo venha reger a nossa família ou a nossa conduta. Porque se eu sou um cristão, o que rege a minha vida é a palavra de Deus. Amém? Então a Bíblia diz: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido. Olha só, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Olha que fantástico.
Então, há pouco nós lemos na Bíblia que a esposa se sujeitar ao marido é algo que convém no Senhor. E aí a Bíblia traz um desses motivos. E a Bíblia diz assim: porque se a esposa se sujeitar ao marido, olha que fantástico, se ele ainda não obedece à palavra, e eu acho bonito, né? Se ele ainda não obedece, eu acho que todo mundo deveria tomar isso aqui como, né, uma promessa de Deus, né? Porque não diz assim, talvez, pode ser, não, ele ainda não obedece, mas vai, não é isso? Né? Mas vai, se ele não obedece então a palavra, que seja ganho. O que é esse seja ganho aqui? Seja salvo, seja ganho para Cristo, não é isso? Basta você entender o contexto. Ele não pratica a palavra, logo ele não é salvo. Mas para que ele seja ganho, para que ele seja salvo. Como? Ao ver a conduta da sua esposa, ao ver a maneira que a sua esposa ela age. Olha que fantástico isso aqui. E a Bíblia até chega a dizer, sem palavras, sem precisar sequer abrir a boca, simplesmente pela sua maneira de viver, né? Pela sua sujeição ali. Agora, uma coisa importante a gente perceber, ou melhor, vamos fazer assim, vamos para o próximo texto, aí eu falo essa parte. Efésios capítulo 5, agora, as três epístolas que a gente vai ver hoje, vamos ficar indo de uma para outra. 5, versículo 22. Efésios 5, 22. Aí aqui o mandamento muda. Vamos ver se muda. Esposas, que cada uma de vocês, o quê? Ih, pessoal, o que aconteceu aí? Vamos tentar de novo? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Amém? Olha só, a Bíblia diz, do mesmo jeito que Deus colocou Cristo como cabeça da igreja, dessa mesma forma, Deus colocou o marido como cabeça da esposa e como cabeça do lar. Amém? E aí a Bíblia diz que da mesma forma que a igreja precisa se sujeitar a Cristo, é dessa mesma forma, é com essa mesma sujeição que a esposa precisa se sujeitar ao marido. Então você perceba que por esse texto fica muito claro essa questão de, vou assim chamar um treinamento. Sim ou não? Que da mesma forma que a esposa se sujeita ao marido, que a igreja precisa se sujeitar a Cristo. Agora, uma coisa importante a gente entender, né? Primeiro, qual que é, o que quer dizer isso, o que quer dizer se sujeitar, porque tem muitas mulheres com um problema muito sério de aceitar isso aqui, porque primeiro não entende o que é sujeição. E por outro lado, tem muitos maridos que dão uma viajada nisso aqui, porque também não entende o que é sujeição e não entende o que é ser cabeça do lar. Meu irmão, a esposa ser sujeita ao marido não é que a esposa ser capacho do marido. A esposa ser sujeita ao marido não é a esposa não ter opinião própria ou não ter personalidade própria. A esposa ser sujeita ao marido não é a esposa fazer todas as vontades do marido. A esposa ser sujeita ao marido não é ela se anular completamente. E o marido ser o cabeça do lar não quer dizer que ele é o rei do lar e que todo mundo tem que servir ou estar à disposição dele ou qualquer coisa do gênero, né? O que precisa acontecer no casamento? Nós vamos tomar uma decisão. Então,
Se a gente precisa tomar uma decisão, o que a gente precisa fazer? Conversar. Até porque a esposa é conselheira. Então, vamos conversar. Olha, eu estou com essa ideia, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Aí um vai colocar o seu ponto de vista, o outro vai colocar o seu ponto de vista, e eles vão então discutir a respeito daquilo. O marido vai se colocar no lugar da esposa para tentar entender o ponto de vista dela, a esposa vai se colocar no lugar do marido para tentar entender o ponto de vista dele, e vamos chegar num bom senso, num bom termo, melhor dizendo. E claro que para isso precisa ter bom senso, né, também. Mas vamos chegar a um acordo. Aí, às vezes, um vai ter que fazer concessões aqui, outro vai ter que fazer concessões de lá e tal. Não é isso aqui, então beleza. Esse é o cenário ideal. Agora, você concorda comigo que vai ter muitos momentos que a esposa vai ter uma opinião, o marido vai ter outra, vão conversar, vão dialogar e não vai chegar num ponto comum, num acordo? Acontece isso ou não? Vai só lá em casa? Acontece? Quando então há esse impasse entre o marido e a esposa, o que precisa acontecer? Chuta. Que medo de falar, né? Aí é nessa hora, a esposa precisa se sujeitar ao marido. Não faz muito tempo eu pregava aqui sobre Ananias e Safira, e dizia que Safira, ao concordar com o pecado de Ananias, ela concordou com a sua morte. Lembra disso ou não? E aí eu explicava o seguinte, né, que ela poderia muito bem ter adotado tal postura. Ananias chegou porque a Bíblia diz que eles fizeram com um acordo. Então, em algum momento, Ananias chegou e expôs para ela: estou com esse plano aqui, não vou dar tudo, vou ficar com uma parte, mas daí a gente combina, que a gente fala que foi por tanto que a gente vendeu, tal, aquela coisa toda. Ela poderia, e claro, gente, eu estou falando de um casal saudável, eu estou falando do ideal, né? Eu sei que, infelizmente, isso não é realidade em muitos lares, e até de cristãos, amém? Mas eu estou falando como o casamento deve ser, biblicamente falando, tá? À luz das Escrituras. Então, o que ela deveria fazer? Qual deveria ser a postura dela? Olha, eu não concordo com isso. Agora, aí discutiam, colocava o ponto de vista dela, mas ele taxativo: não, eu não vou dar tudo não, vou ficar com uma parte. Bom, então tá bom, então você dá, saiba que eu não concordo. Eu não vou brigar com você, eu não vou te amarrar no pé da cadeira para você não ir lá e dar. Não, você quer dar, você vai lá e faz do jeito que você quis. Porém, saiba que eu não concordo com isso. Amém? Então, o que é a esposa se sujeitar? É isso, não é a esposa se anular completamente. Não é a esposa não expor a sua opinião. Não é nada disso. Não é a esposa fazer todas as vontades do marido. Não. É a esposa, quando vê que a coisa vai bater de frente, que não vai chegar a bom termo, dá um passinho para trás. Isso é se sujeitar. Ah, pastor, que absurdo isso. Pois é, você já trabalhou na vida? Quantas vezes você já não fez isso? Sim ou não? Quantas vezes certas decisões estavam sendo tomadas que você não concordava, mas porque você estava numa posição na hierarquia um pouco menor, você tinha que recuar. Às vezes expôs, debateu, mostrou seu ponto de vista, isso e aquilo, mas chega uma hora a decisão foi tomada e você disse: tá bom? Então vamos acatar. O que é isso? Sujeição. É como Pedro diz assim para Jesus: Senhor, por mim eu não ia. Eu não voltava lá para pescar. Por mim eu ia para casa. Eu já pesquei a noite toda. Mas, porque mandas, eu lançarei a rede. Isso não é sujeição? Não só Pedro, Jesus. Jesus diz para Deus: Senhor, se tiver um jeitinho aí para me livrar dessa, o Senhor me livra. Porque eu não quero morrer. Porque eu não quero ir para a cruz. Mas, todavia, seja feita a tua vontade.
e não a minha. O que é isso? Sujeição. Você está entendendo? Mas porque Jesus era sujeito ao Pai, ele não podia expressar sua opinião? Porque Pedro era sujeito a Jesus, ele não pôde expressar sua vontade? Jesus brigou com ele, disse: o que você está pensando, Pedro? Eu já mandei, você tem que me obedecer e acabou? É isso que acontece? Não. E nós vamos ver daqui a pouco que o marido tem que amar a esposa tem que se sujeitar a Cristo, do mesmo jeito que a igreja é sujeita a Cristo, né? Tem que se sujeitar ao marido, do mesmo jeito que a igreja é sujeita a Cristo, a Bíblia também diz que o marido tem que amar a esposa do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. E aí complica, vamos falar a verdade. Porque amar do mesmo jeito que Jesus amou não é fácil. Assim como se sujeitar como Cristo se sujeitou também não é fácil. Mas o que é fantástico é que a Bíblia nos aponta que o nosso modelo precisa ser quem? Cristo. Mas o que muitas pessoas fazem com relação ao casamento? A pessoa olha como foi o casamento dos seus pais, dos seus tios e tal, das pessoas que tinham maior convívio. A pessoa começa a olhar como é que anda o casamento dos seus amigos, dos seus colegas, daquelas pessoas que ele tem um maior convívio. Então ele olha para o seu casamento e tenta tirar uma média. É assim ou não é? Aí a pessoa diz assim: até que o meu casamento não está tão ruim. Aí você pergunta: mas baseado em quê? Não, olhando o casamento dos outros, até que está bom. E não é o que geralmente a pessoa faz? Mas a gente não tem que se comparar com ninguém, não tem que tirar média com ninguém. Aí vamos supor, o casamento dos meus amigos e tal, das pessoas do meu convívio, estão lá 30%. Anota 30, né? Então quer dizer que está 70% ruim e 30% bom. Né? Mais ou menos isso. Aí eu olho para o meu e digo: meu tá 45, 50%. Então tá melhor que a maioria. Então o meu casamento tá ótimo, tá acima da média. Não, eu tenho que comparar com Cristo. E aí vamos falar a verdade, aí sempre tem espaço para melhorar. Amém? E é isso, é exatamente isso que a Bíblia está nos ensinando. É isso que precisa acontecer então. Agora vamos voltar lá para Colossenses e vamos falar então com relação ao marido. Colossenses capítulo 3, a gente leu o versículo 18, e agora nós vamos no versículo 19. Colossenses 3, 19. Acharam aí? Aí diz a Bíblia assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Tem uma outra tradução que diz: não a trate, a corrigida diz: não se irriteis com ela. Mas tem uma outra tradução aqui, deixa eu ver se eu acho que é a Fiel, se eu não me engano. Não, a Fiel. Oi? Asperamente, é essa mesmo. É a... Eu tinha achado aqui, qual que é? Almeida, século 21. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com aspereza. Não sei você, mas tem hora assim que eu queria que isso não tivesse escrito aqui, mas tá, né? Então é mandamento, a gente tem que obedecer. Por quê? Porque o homem, assim, na sua própria essência, ele é meio áspero, né? Ele é meio assim, rústico, para não chamar de rude, né? Ele é meio, né? E aí você observa, por exemplo, na escola, você já viu como é que os meninos se tratam na escola? Chega assim, o outro dá um tapa na nuca, fulano, pá, não é assim? Aí já dá uma cotovelada, dá um empurrão, não sei o que. De alguma maneira, aquilo é a forma de um demonstrar carinho e respeito pelo outro, por incrível que pareça. Porque ele não dá tapa no desconhecido, ele só dá tapa nos amigos. E não é assim? E de alguma maneira, não tenta explicar a psicologia disso, mas é a forma, né, de se tratar e de se mostrar apreço e respeito ali, carinho pelo outro.
Aí, né, porque diz que os homens, na verdade, nunca amadurecem, né? Nunca crescem, só dá uma mudada nos brinquedos, alguma coisa assim. Mas aí o homem cresce, percebe que juntou ali o homem, o que começa a acontecer? Um provocar o outro, um irritar o outro, um tirar sarro do outro, não é assim? E quanto mais me fugiu a palavra, quanto mais intimidade um tem com o outro, mais um pega no pé do outro, não é assim? E tira sarro, e provoca, e não sei o que e tal, e tudo é motivo. Ou é futebol, né? Que teu time perdeu, que meu time é melhor. Ele vai achar alguma coisa. É assim, não é? E claro que eu estou falando no geral, né? E sempre existem exceções, mas no geral é assim. Aí o homem, né, já tem essa coisa, não sei porquê, mas é assim. E aí o que acontece então? Se o homem não parar para perceber, para encarar essa realidade, ele às vezes acha que não tem problema tratar a esposa dele assim. Mas nós já adiantando o assunto, nós vamos ver daqui a pouco que a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil e que precisa ser tratada como tal, né? Sabe aqueles vasinhos de porcelana? Hoje em dia até é ruim de ver, né? Mas sabe aquele vasinho de porcelana que não podia bater se não quebrava? Né? Que tinha com todo cuidado. A mulher é assim. Esses dias atrás, na academia, né, a hora que foi tirar foto assim, aí um dos nossos amigos ali estava dizendo: não, senta lá, não, vai para lá, não sei o que, não, você aí, isso, Aí daqui a pouco a esposa dele estava sentada ali fora, e aí ele vira para a esposa assim: amor, pode vir aqui tirar uma foto? E aí e a diferença de tratamento foi, sabe assim, tão radical que todo mundo caiu na risada, né? Todo mundo caiu na risada, porque no mesmo instante que ele estava falando com os outros: ei, senta aí, não, você vai para lá e tal, não sei o que, né? E ninguém se ofendendo com isso, na hora de tratar a esposa: ô meu amor, vou falar até mais manso, mais baixo, olha, vem aqui e tal. E aí todo mundo deu risada, aquela coisa, todo mundo um pouco depois, alguns assim: tá certo, é isso aí mesmo. E não tá certo? Tá. Porque, meu irmão, você já viu dois homens conversando assim: não, isso aí tá errado, não é assim, não, você também é brincadeira, faz esse negócio aí direito. E o outro se ofende? Não. Agora fala assim com uma mulher, e pior, fala assim com a tua. Vai dar ruim ou não vai? Mas não é verdade? Então, nós precisamos lembrar disso. E aí a Bíblia, e aí já vamos para o texto que aí foi pior, hein? Mas a Bíblia diz: cada um ame a sua esposa. E aí, para a gente entender a grandeza e a complexibilidade disso, só lendo 1 Coríntios capítulo 11 inteiro, que não vai dar tempo da gente ler aqui, mas que pode ficar como tarefa de casa. Só quando eu abrir a Bíblia, sentar com muita calma na minha casa e começar a ler versículo por versículo, expressão após expressão, após ler cada pedacinho daquele, parar e refletir sobre aquilo. Aí eu vou começar, com a ajuda do Espírito Santo, a entender a complexibilidade dessa expressão: ame a sua esposa. Porque o amar a esposa não é um sentimento romântico, quando você está muito feliz com ela, mas se ela fazer alguma coisa que você não gostou, some aquele sentimento. Não é isso. Amar a sua esposa é muito mais do que simples sentimentos, são atitudes. E aí, só para a gente brincar um pouquinho, né? Só para brincar um pouquinho. Aí a Bíblia diz que o amor tudo sofre. Isso é amar. Tudo espera. E pensa um negócio que eu não gosto de fazer: esperar a mulher. Sim ou não? Mas não diz lá que tudo espera? E pior, sabe o que é? Que diz que
tudo espera. Não é fácil. Graças a Deus que a gente pode contar com a ajuda do Espírito Santo, né? Tudo espera, tudo suporta. Amém? Que o amor nunca falha. A Bíblia diz lá, por exemplo, que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então aquilo que eu vou fazer, eu não tenho que fazer porque aquilo é bom para mim, porque é interessante para mim. Se eu amo, eu preciso fazer o que é bom para o outro, o que vai agradar, o que vai ser benéfico para o outro, ainda que muitas vezes eu tenho que abrir mão de mim, né, se sacrificar, a gente vai chegar lá ainda, pelo outro. Como a Bíblia diz que Jesus se sacrificou pela igreja e manda o marido fazer a mesma coisa. Então, por mais que seja uma palavrinha tão pequenininha que cada um ame a sua esposa, que parece que a gente quer errar para passar para ir para frente, né? Mas é algo muito grande, muito complexo, que a gente só vai se cumprir com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E aí a Bíblia diz: não a trate com aspereza, né? Que a gente já falou um pouquinho disso. Quando eu faço isso, quando eu ajo assim, ou melhor, quando eu não ajo assim, aí o negócio complica. Vamos para a primeira epístola de Pedro, a gente já teve lá hoje, capítulo 3 ainda, mas agora é o versículo 7. Se com relação à esposa, a Bíblia diz que se a esposa se sujeitar ao marido, ela ganha o marido para Cristo, sem precisar sequer abrir a boca só pela sua conduta. Olha o que a Bíblia diz com relação ao tratamento que o marido deve dispensar para a esposa. Da mesma forma, maridos, vivei com elas, né, com as suas esposas, a vida do lar com entendimento, com sabedoria, com juízo, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, né? Então, primeira coisa, a Bíblia diz que o marido deve honrar a sua esposa. E honrar a sua esposa e viver com ela com sabedoria, discernindo que ela é um vaso mais frágil, discernindo que se eu falo com meu irmão, se eu falo com um colega, se eu falo com alguém que trabalha comigo, se eu falo de uma maneira mais áspera, né, com a minha esposa, eu tenho que ter o discernimento que é um vasinho mais frágil. Será que está falando da força física? Eu acho que não, é evidente que o homem é mais forte que a mulher. Mas eu penso que está falando, agora por outro lado, por exemplo, a mulher aguenta muito mais dor que o homem. Ou não? Aguenta. Pior que aguenta muito mais dor que o homem. O homem, qualquer dorzinha, eu estou morrendo, não é assim? E a mulher com dor continua fazendo o que tem que fazer e vai embora e assim vai, né? Então, é no aspecto sentimental, emocional. E aí o marido precisa honrar a esposa não apenas por conta disso, mas lembrando que ela é herdeira convosco da graça de Deus. Que do mesmo jeito que Jesus me alcançou, que a graça de Deus me salvou, também salvou ela. Que ela também vai morar no céu. Que ela tem um pai, que é Deus, e que se eu tratar a filha dele mal, a coisa enrosca com o pai. Você está entendendo? Que isso, pastor? Não tem nada a ver, será? Para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, se o marido não usar de sabedoria, de entendimento, se o marido não honrar, se o marido não tratar como vaso mais frágil, como co-herdeira com ele, da salvação, da graça da vida, então a sua oração pode ser interrompida. Aí o camarada está lá e fala grosso com a mulher, e trata ela mal, e é áspero, é grosso, é isso, é aquilo, e depois vai lá, Senhor, eu te amo tanto. Deus diz, não vem nem essa conversinha com eu lá não, que eu não vou te ouvir. Não é isso? Eu estou parafraseando, estou colocando as minhas palavras, não é isso? Deus está dizendo o seguinte, né? Vai aprender a tratar a tua mulher primeiro, depois você vem falar comigo. Aí você acha que pode esculhambar com tudo e chegar aqui ainda como se nada tivesse acontecido e ouvir as suas orações? Não, vai aprender primeiro
a ser um bom marido. Olha que coisa séria que a Bíblia está dizendo. E continuando para a gente acabar, Efésios capítulo 5, também já tivemos por lá hoje, e agora o versículo 25. A gente parou justamente no 24, e agora versículo 25. Aquela hora eu mudei a tradução e nem percebi que eu não tinha voltado, né? Mas tá bom. Efésios 5, 25 diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Olha só. Então a Bíblia diz, e aí não é tarefa fácil, que o marido precisa amar a esposa do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. Tarefa fácil? Não. Porque Jesus, por amar a igreja, se sacrificou por ela. Jesus, por amar a igreja, morreu na cruz do Calvário por ela. Da mesma maneira, o marido precisa estar disposto a amar, como nós já falamos, e amar segundo primeira epístola aos Coríntios 11, né, que lá fala a respeito do amor, o amor bíblico, né, e aí vamos parar para pensar que aquele amor eu posso amar até os meus inimigos. Quem dirá? Minha esposa. Amém? Né? Não está falando do sentimento, falando de eu agir daquela forma. E que esse amor precisa ser um amor sacrificial. Então, quando a Bíblia, né, fala que a esposa precisa se sujeitar ao marido, que o marido é o cabeça do lar, né, não é que ele é o rei, senta lá e tem que ser servido. Não. É que Deus, numa questão de hierarquia, colocou o homem como cabeça. Aí vamos voltar ao que eu falava há pouco. Se numa discussão não se chega em um acordo e Deus não define quem é o cabeça, o que vai acontecer, gente? Vai dar ruim em toda discussão. Sim ou não? Não vai ter paz mais nesse lar. Mas Deus estabeleceu, é o homem. Claro que o que é o ideal? Todas as vezes conversar e chegar no consenso, né? Mas o homem ser colocado como cabeça também não quer dizer que ele tem que tomar todas as decisões e não ficar nem sabendo o que está acontecendo. Também não é isso. Então tem que haver esse equilíbrio. Agora, olha a sabedoria de Deus, né? Eu não preciso gastar tempo aqui explicando que a mulher é muito mais emocional do que racional, enquanto o homem é muito mais racional do que emocional. Na hora de tomar uma decisão, Deus coloca o governo da casa sobre quem? Sobre o homem. Perceba se isso não é primeiro a sabedoria de Deus e até uma segurança para a mulher. Porque, fala a verdade, qual que é mais fácil a gente errar? Quando estamos tomando decisões emocionais ou racionais? Emocionais é muito mais fácil a gente errar. Esses dias atrás eu estava explicando para os dois, né? Mas principalmente para minha filha, a respeito de dinheiro. Como deveria agir com relação ao dinheiro, não só com relação ao dízimo, oferta, porque isso está muito bem pacificado no coração deles, né? Mas ela ganhou dinheiro e queria gastar tudo, né? Apesar que ela sempre foi muito mais econômica do que o Heitor até, mas enfim, ela estava naquela indecisão. O que eu faço com esse dinheiro? O que eu quero comprar, né? E só para você entender, ela queria comprar figurinha para o álbum e tal, mas eu estava ensinando, precisava guardar dinheiro, enfim. E aí ela estava naquele impasse, eu não sei o que eu faço.
Daí eu explicava o seguinte, perceba que para tudo na vida, com relação às nossas finanças também. Eu falei, olha, a questão da gente comprar algo é uma questão, 90 e tanto por cento das vezes, emocional. Eu não estou falando de comprar algo necessário. Poxa, eu preciso comprar uma calça, comprar um tênis que eu não tenho, estou sem. Né? Aí, claro, é algo racional. Né? Mas fora essas questões de necessidade, geralmente por que a gente compra algo? Porque é algo emocional, não é emocionante você comprar algo novo? Poxa vida, as pessoas que não se controlam, que têm consumismo, por que elas não se controlam? Porque ela se deixa dominar pelo lado emocional, não é pelo lado da razão. Pelo lado da razão ela sabe que ela não tem dinheiro para comprar. Verdade, não é? Mas ela se deixa levar, então, porque é emocionante, porque é legal comprar algo novo. Porque nos dá um prazer, que nos dá uma alegria. Agora, por outro lado, a gente precisa ser racional. E eu dizia, se a gente gastar todo o dinheiro, daqui a pouco você não tem mais dinheiro. Né? E daqui a pouco vão surgir oportunidades, você não tem dinheiro para aproveitar essas oportunidades. Você precisa se agir com a razão, entendeu? Ah, entendi. Eu falei assim, agora, porém, entretanto, todavia, a vida não é feita só de razão. A gente também precisa de emoção. Amém. Aí eu dizia, o meu conselho é, guarde uma parte e gasta outra. A menor parte. Né? Então, você percebe que tudo na vida, se a gente for analisar, isso é razão, tá? Verdade? Só para constar, isso é razão. A gente precisa analisar as coisas. Ah, não, mas agora porque eu preciso agir com a razão, eu não vou ter nenhum divertimento, nenhuma emoção. Não, a vida é feita de emoções também. Então eu preciso sempre achar o ponto de equilíbrio. Mas quando, repito mais uma vez, quando na hora de tomar uma decisão que vai implicar a família, Deus diz, o governo da casa está sobre o marido. O marido, o que isso quer dizer? Que o marido tem a última palavra. Não tem a última palavra, vou tomar toda a decisão e todo mundo baixa a cabeça. Não, tem a última palavra no momento que há um impasse. Amém, gente? Então o que vai prevalecer é porque, e aí claro que isso não é sempre, mas porque geralmente o homem age com a razão. Então, em momento nenhum Deus está menosprezando a mulher, em momento nenhum Deus está colocando a mulher de uma forma inferior ao marido, não, meu irmão, todos esses dispositivos, todos esses mandamentos é para a segurança do casal. Agora alguém pode pegar isso aqui, interpretar tudo errado e fazer uma bagunça na casa? Claro que pode. Mas esse nunca foi o plano e a vontade de Deus. Amém? E a gente precisa olhar para isso e entender, e o marido saber qual é a sua função e a esposa saber qual é a sua função. Aí para a gente fechar, na semana passada eu falava o seguinte, né, sobre os filhos e os pais. E a Bíblia manda os pais não irritarem os filhos, não provocarem a ira dos filhos. E eu falava de algumas coisas que provocam a ira dos filhos. E por outro lado, a Bíblia manda os filhos obedecerem aos pais. Aí eu dizia assim, quando um faz a sua parte, fica muito mais fácil o outro fazer a parte dele. Quando os filhos são obedientes aos pais, fica muito mais fácil para os pais educá-los, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, por outro lado, quando os pais não provocam a ira dos filhos, eu falava sobre ser incoerente, sobre ser hipócrita e sobre ser injusto. Quando nós não somos assim, não é muito mais fácil os filhos nos obedecerem? E aqui, meu irmão, não é nada diferente disso. Eu fazer a minha parte não é garantia que o outro vai fazer dele. Pastor, o senhor me garante, pastor, que se eu for submisso, meu marido vai me amar? Não. Não tem como eu garantir um meu desse. Pastor, o senhor me garante que se eu amar a minha esposa, ela vai ser sujeita, submissa a mim? Também não tem como garantir isso. Agora, quando o marido ama a esposa, não é muito mais fácil a esposa ser submissa? É ou não é? E por outro lado, quando a esposa é sujeita ao marido, não é muito mais fácil amar ela e não tratá-la com aspereza? Não é?
É muito mais fácil. Então, eu fazer a minha parte não é garantia que o outro vai fazer a dele, mas eu fazer a minha parte vai facilitar muito a vida do outro, para que ele possa fazer a dele. E que Deus nos dê sabedoria e graça, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.